Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão aqui reunidos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira, a classe Semeadores de Cristo. Hoje, dia 5 de abril de 2020, estamos aqui os professores Stephanie Valadão e eu, Ciro, para estudarmos os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. A parte 2 da lição 6 de Marcos. O servo termina a sua obra. Oremos ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo oramos, para que da mesma forma como o Senhor operou em nós, na primeira parte dos estudos desta lição, o Senhor possa agora também, através do seu Espírito, nos dar, Senhor meu Deus, a revelação dos altos céus e a compreensão desta palavra maravilhosa. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e que todos sejam alcançados e abençoados por esta ministração. Amém. Dando continuidade aos estudos no livro de Marcos, o servo termina a sua obra, na parte 2 agora. Vamos lembrar o texto áureo que está em Marcos capítulo 16, versículo 19. Convido novamente a todos os nossos irmãos para ler esta palavra juntamente comigo. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O servo ainda coopera conosco. Marcos termina sua narrativa apresentando o Cristo ressurreto, que continua a guiar os seus discípulos na missão que iniciou no primeiro capítulo. O último versículo do Evangelho de Marcos serve de alento a todos os cristãos. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Marcos capítulo 16, versículo 20. Jesus, o servo, mesmo tendo consumado a sua obra, Marcos capítulo 15, versículos 37, João capítulo 19, versículo 30, ainda coopera com seus discípulos e confirma o seu trabalho com sinais sobrenaturais. Temos a certeza da sua presença. O texto de Marcos 16, versículos 19 e 20, encontra paralelo em Mateus 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ambos os evangelistas afirmaram a contínua presença do Senhor na vida dos seus servos. Não seria possível cumprir nossa missão espiritual, lutar contra as hostes espirituais da maldade que se opõem ao Evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 12, sem a presença sublime de Cristo em nós. Nessa missão, podemos estar certos de que não estaremos sós. A Igreja não foi deixada sozinha no seu extenso e cansativo caminho histórico. O soberano Emanuel acompanha, sustenta e encoraja os seus discípulos. Se o servo mostrou aos nossos primeiros irmãos o caminho a ser percorrido, hoje o Senhor ressuscitado dá-nos a força necessária para nele caminharmos. Há de se destacar, no entanto, que a presença de Cristo entre nós e em nós não é sinônimo de ausência de adversidades, mas sim uma garantia de que as atravessaremos ao seu lado. João capítulo 16, versículo 33. Temos a autoridade que há em seu nome. Os sinais milagrosos descritos por Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, procedem da fonte de onde emana todo o poder e autoridade. Jesus disse: em meu nome
Marcos capítulo 16, versículo 17. Esta declaração simples revela-nos que o cristão age por Cristo, como quem recebeu uma procuração para exercer determinados poderes. A Igreja, como procuradora de Cristo na terra, tem toda a autoridade para agir dentro dos limites legais conferidos nesta procuração, tendo assim jurisdição, direito ou autoridade para editar e aplicar leis em nome daquele que a concedeu. Na obra de salvação, no batismo, na adoração, nas boas obras, na luta contra o mal, na pregação, nas curas, na oração, no louvor e em todas as coisas. Colossenses capítulo 3, versículo 17, demais referências. E, contudo, aqueles que usam o nome de Jesus de maneira ilegal receberão sua condenação pelo feito ilícito. Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23. O servo foi exaltado. O servo sofredor consumou a sua obra. Seu sacrifício foi aceito definitivamente. Assim, da mesma forma sobrenatural como entrou no mundo, ele subiu aos céus. Marcos capítulo 16, versículo 19. Ao ser recebido nos céus e assentar-se à direita de Deus, o Salvador foi entronizado e exaltado sobremaneira. Seu nome foi posto acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 11. Todo o poder lhe foi conferido, e um dia ele voltará para buscar sua noiva. A ascensão, aliás, além de confirmar a exaltação de Cristo, atesta a promessa de seu retorno. Da mesma maneira como subiu aos céus, um dia ele voltará. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. O Evangelho de Marcos e a carta aos Filipenses harmonizam-se ao apresentar Jesus como servo, que concluiu sua obra e foi, por fim, exaltado. O Messias prometido veio como servo. Nós encontramos em Marcos, dos capítulos 1 ao 13, e Filipenses, do capítulo 2, versículos 1 ao 7. O servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Marcos capítulo 14 e 15. E Filipenses capítulo 2, versículo 8. O servo foi exaltado. Capítulo 16 de Marcos e Filipenses capítulo 2, versículo 9. Assim, a conclusão nos leva que Marcos encerra sua narrativa, enfatizando que Cristo começou e terminou sua obra como servo. As palavras de Warren devem levar-nos à reflexão. Nada há de mais apropriado do que o Evangelho do servo terminar com uma referência ao trabalho. Marcos, capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Da mesma forma, como é apropriado Mateus, o Evangelho do Rei, terminar com uma referência à grande autoridade do Senhor. Por meio do seu Espírito Santo, o Senhor deseja ainda trabalhar em nós. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Conosco, Marcos capítulo 16, 20. E por nós, Romanos capítulo 8, versículo 28. Agora, vamos aqui a uma atividade para a fixação desta lição. Jesus, o servo,
concluiu sua obra e comissionou-nos a anunciar o Evangelho. Onde? A quem? A grande comissão cumpria o seguinte propósito: fazer com que o plano de salvação da humanidade fosse anunciado a todas as nações. Marcos capítulo 13, versículo 19, e a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Marcos 13, 19. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Quero recomendar a leitura diária, a partir da próxima segunda-feira até o sábado, cada referência desta lição, para fixação e bênção nas nossas vidas. Até a próxima aula, que será agora o livro de Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, e estará sendo ministrado pela professora Stephanie. Espero que será bênção nas nossas vidas também.